E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o tema bancada para refeição integrado no móvel. Sabe aquelas ilhas bonitas de cozinha que você vê que já tem uma bancada e fica super elegante? Então, a gente vai falar um pouco mais disso. Nós vamos trazer as opções que você tem, as medidas ideais e mínimas e também os tipos de fixação que você já tem que pensar na hora de elaborar a sua bancada. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. O vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Mara de Oliveira, que deixou em um dos comentários dos nossos últimos vídeos para falar sobre esse tema. Então, Mara, muito obrigado pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem. E antes da gente entrar no vídeo, eu também só queria pedir para você deixar o like no vídeo, que isso é muito importante, e já se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. É só clicar aqui do lado no botão vermelho e no sininho que tá ali para você ficar por dentro de tudo, viu? Já deu um recadinho um pouco mais sucinto, agora bora pro vídeo. E quando a gente fala, de bancada para refeição integrado no móvel, na realidade assim, a gente hoje encontra várias opções, porque hoje como tem muita variedade de layout, vai depender muito do que você tem aí, Por exemplo, é muito comum a gente ver hoje uma cozinha que é totalmente integrada com a sala, onde o que divide cozinha e sala às vezes é um balcão ou uma ilha, isso está sendo muito comum da gente ver. Também às vezes tem aquelas cozinhas que são integradas com sala ou com outro ambiente, normalmente é com sala, mas que tem uma meia parede, entendeu? Isso já ajuda a separar e a segregar um pouco mais os ambientes, A parte de cima, essa parte mais do nosso campo de visão é aberto, mas na parte de baixo tem uma paredinha. Então vai depender muito do que você tem aí, tanto na sua casa quanto no seu apartamento, porque hoje também tem muitos apartamentos que estão integrando cozinha e também sala, tendo em vista que a cozinha hoje também é um ambiente social da casa. E nós já até fizemos aqui um vídeo no canal sobre as vantagens e as desvantagens de você ter uma cozinha integrada. Vou até deixar aqui acima para você dar uma olhadinha caso você não tenha visto esse vídeo. Bom, o primeiro tópico para a gente falar seriam as opções que você teria para fazer isso. E na realidade você teria a opção de ter uma mesa solta, encostada no balcão, ou então solta ali num ambiente de copa ou de área ou de sala de jantar, E na realidade eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque assim, aí medida, fixação, estrutura, tudo vai depender do estilo do seu ambiente, do tamanho que você tem no ambiente, da quantidade de pessoas que vão utilizar a mesa ali, entendeu? Por conta do tamanho. Então nem vou entrar muito nesse assunto, mas é uma possibilidade que você teria de ter uma mesa encostada no seu balcão. E você teria outras duas opções de ter uma bancada de refeição integrado com o seu balcão ou com a sua ilha. Seria a primeira delas, integrado com a sua ilha ou península quando tem cooktop ou cuba, tá? Nossa, Fernando, tá meio confuso. Calma que eu acho que vocês vão entender. Então, se tiver um desses elementos, a gente vai pensar de uma maneira, tá? E uma outra opção seria uma península ou uma ilha que não tenha cooktop ou cuba, tá? Se você também ainda não entende o que quer dizer ilha, península, ou tem dificuldade para entender qual que é a diferença entre as duas, nós também já fizemos um vídeo que eu vou deixar aqui no card acima para você dar uma olhada, que tá muito bom, viu? Vai te ajudar muito a sanar essa dúvida e entender um pouco mais esses termos que a gente está usando aqui no vídeo de hoje, tá? Mas vamos lá. Por que tem diferença, quando a gente trabalha uma ilha ou uma península com cooktop ou cuba e quando não tem nem cooktop nem cuba? Por quê? Porque isso vai também direcionar qual vai ser as alturas que você quer trabalhar na sua bancada. Então vamos entrar agora nas medidas. Quando a gente fala, principalmente numa bancada para uma refeição, tem que se levar em consideração se vai ser uma bancada apenas para uma refeição rápida, assim, só mesmo um quebra-galho, ou então se vai ser usado mesmo para as refeições do dia a dia, entende? Porque isso vai te ajudar a entender o quê? Por exemplo, se é uma bancada para refeição um pouco mais rápida, aí o ideal é você estar trabalhando com uma bancada de no mínimo uns 30, 32 centímetros, que é o mínimo possível para você colocar um prato e um copo. Agora, se você vai utilizar muito essa bancada realmente para refeições do dia a dia, o ideal é você trabalhar com uma bancada um pouco mais profunda para que você tenha um conforto um pouco maior, entendeu? Então aí a bancada ela já teria que ter no mínimo uns 40, 45 centímetros para você ter um pouco mais de conforto na hora de se alimentar e de usar essa bancada de refeições. Mas também, além dessas medidas de profundidade, você também tem que considerar o quê? Que se for uma bancada de uso assim esporádico ou de uso rápido,
aí você pode considerar um espaço para uma pessoa comer de 60 a 65 centímetros, né? Então assim, isso já seria o suficiente mínimo. Agora, como eu falei, se for um uso mais constante, onde você vai fazer as suas refeições diárias ali sempre, aí o ideal é você estar trabalhando com pelo menos 75 centímetros para que a pessoa ela tenha um pouco mais de conforto. Entendeu? Então assim, tem gente que gosta de comer com uma asa um pouco mais aberta, então esse espaço já seria o ideal para trazer um pouco mais de conforto ali na largura da sua bancada. E aí, tá gostando das dicas, dos layouts que a gente tá mostrando aqui para vocês? Ó, antes da gente continuar o vídeo, eu só queria passar aqui para falar que a gente tá com uma pasta lá no Pinterest com muitas outras inspirações, além dessas que você tá vendo aqui no vídeo, viu? Então dá uma olhadinha depois lá no Pinterest, o link vai estar aqui embaixo, que lá tá muito bacana essa seleção de fotos que a gente separou para você em relação a esse tema, viu? Mas agora em relação à altura. Em relação às alturas, você teria 3 tipos de altura que você poderia estar considerando nessa sua bancada. A primeira delas seria a altura de 75 a 78 centímetros, que seria a altura de mesa convencional de jantar. Tá? Então seria essas mesas padrões, altura normal para usar com cadeira, entendeu? Dessa forma fica uma altura mais confortável. Então essa seria a primeira, um pouco mais baixa. E quando a gente fala, né, da altura do balcão, normalmente balcão ou ilha, né, da península ou ilha, normalmente a gente fala de uma altura de 90 centímetros, que é a altura padrão para um balcão ou para uma ilha, para uma pessoa utilizar quando ela estiver de pé, para que ela não fique muito inclinada, então o ideal é ficar um pouco mais do que os 75 centímetros. Então essa opção, né, que eu falei da bancada mais baixa com 75, se ela for integrada, que é o que a gente está falando, ela vai ter um pequeno dente para baixo. Uma outra opção seria você trabalhar tanto com a altura do balcão com 90 centímetros, mas também com a bancada de refeição também 90. Dessa forma você vai ter uma única prancha ali, que vai ficar muito bonito também. Tá? Então essa seria uma outra opção. Porém, para uma opção um pouco mais alta como essa, você já vai ter que trabalhar com uma banqueta e não com uma cadeira convencional, entendeu? Porque você se alimentar numa altura de 90 centímetros numa cadeira normal, você vai ficar muito desconfortável. Então por isso que o ideal é já trabalhar com uma banqueta. E uma terceira opção de medida seria você trabalhar com a altura dessa bancada de refeição com 1,5 m, 1,10 m, um pouco mais alto do que os 90 centímetros do balcão. Aí dessa forma você já consegue criar um outro dente, só que para cima, entendeu? Então são essas as opções de alturas. Agora, por que eu falei que faz diferença saber se a sua bancada ou se a sua ilha vai ter um cooktop ou cuba ou não? Porque assim, eu indico para os clientes o seguinte, se o seu balcão tiver o cooktop ou a cuba, eu normalmente aconselho o cliente a estar fazendo essa bancada de refeição um pouco mais alta. Por quê? Porque quando a bancada é um pouco mais alta, quem vê de fora ou de longe acaba não vendo a bagunça e a sujeira que fica ali, entendeu? Então assim, é muito comum você ter uma ilha, né, com o cooktop, com a cuba para ficar muito bonito, prático, porém se você tiver essa bancada integrado, eu aconselho a dar esse dente para que esconda um pouco a sujeira que fica da preparação do alimento ou da lavação ali das louças, né? Então eu acho que é muito importante considerar isso. Ou então, trabalhar com ele mais baixo. Tá? Nunca trabalhar na mesma altura. Ah, Fernando, mas por que nunca? Isso é uma regra? Não, isso na realidade é uma percepção minha. Por que eu não gosto de trabalhar tudo no mesmo plano, vamos dizer assim, com 90 centímetros? Porque se você tiver com fogo quente ali aceso, isso pode machucar quem estiver na sua frente. Principalmente se você tiver um espaço, né, de bancada muito próximo ao seu cooktop. Entendeu? Então assim, se você tem isso, eu normalmente evito de estar trabalhando na mesma altura, porque se o fogo estiver ligado pode machucar, ou então se tem muita sujeira, você vai comer no mesmo plano e pode assim dar uma má impressão, ou se você tem uma cuba, né, vai ficar tudo molhado, ou então se tiver louça dentro da cuba, você vai ver isso direto. Então assim, eu em particular não gosto muito, entendeu? A não ser que você tenha uma ilha grande, principalmente essas que a gente vê nesses programas americanos, né, como por exemplo esse Ame ou Deixa Vancouver, Irmãos à Obra, enfim, tem muita bancada linda que é tudo integrado no mesmo plano, porém elas são ilhas muito maiores, né, então isso também tem que ser levado em consideração. Mas aqui seria a minha dica, se você tem nessa península ou nessa ilha cooktop, trabalhar com ela um pouco mais alto e evitar também a mais baixa, tá? Porque se você tiver mais baixo, o seu rosto vai estar pro cooktop, vai estar pra louça, vai estar pra cuba, enfim. Ou então, se você não tem na sua península ou na sua ilha
uma cuba ou um cooktop, aí eu, Fernando, já aconselho a manter tudo no mesmo nível com os 90 centímetros por conta de estética, para dar uma sensação de uma bancada mais larga, uma bancada um pouco mais robusta. Então eu acho que isso vai ficar muito bonito aí na sua casa, entendeu? Aí eu não necessariamente colocaria o dente. Mas se você preferir ter o dente, né, ou para cima ou para baixo, eu aconselho a ter para baixo, com 75 centímetros. Eu não colocaria o para cima porque não vai ter necessidade, você vai deixar a área de comer, né, a área ali de refeição muito alta. Então, dependendo, não vai ficar tão confortável, principalmente se for a área que você vai comer todos os dias, né, não vai ser só para uma coisa esporádica, uma coisa mais rápida. Então, por isso que eu aconselharia ou deixar mesmo nível. Ou deixar no mesmo nível, ou então no nível abaixo, entendeu? E se você tiver cooktop ou cuba, deixar a bancada no nível acima. E quando a gente fala de fixação dessa bancada, a gente teria outras 3 opções para você levar em consideração. A primeira delas seria uma parede de alvenaria. Independente do nível que você escolha, seja mais baixa, no nível ali da bancada de 90 ou mais alta, ela vai ser muito bem aplicada. E por que é a minha favorita? Porque a estruturação dela vai ficar top de linha, entendeu? É claro que você ter uma parede de alvenaria pode ser que isso te consuma um pouco a profundidade do móvel, entendeu? Mas se você não, assim, se você tem um espaço muito grande e vai em torno ali de 8, 9, 10 centímetros, não vai te fazer diferença, eu aconselho você a estar fazendo essa parede porque ajuda muito na estruturação tanto da bancada quanto do balcão ali do móvel que vai estar integrado. Então acho que isso vai ser uma opção muito interessante. Agora, caso você não consiga fazer a construção dessa parede de alvenaria, uma outra opção seria você colocar pé, considerar pé nessa bancada, porque daí você consegue estruturar melhor a sua bancada. Mas não são todas as pessoas que gostam de estar considerando um pé, ou um pé de metalon, enfim, não são todas as pessoas que gostam, que ela quer ter essa sensação de leveza. Aí uma outra opção seria você estar fixando essa bancada direto no móvel. Só que daí tem que ter um cuidado muito grande, por quê? Porque a bancada, ela é um recurso, né, um tampo, onde vai ter muito esforço. Principalmente para a pessoa levantar da mesa, então ela põe a mão, esforça e levanta, ou para ela sentar, né? Normalmente muita gente apoia a mão e coloca todo o seu peso e senta na cadeira. Então assim, precisa ser uma área com muita estruturação. E você ter essa bancada fixada direto no móvel ali que vai estar atrás, é uma opção, porém tem que se tomar muito cuidado para fazer uma estruturação muito boa, entendeu? Para que com o tempo ela não vá cedendo. Então é muito importante você levar isso em consideração também. É claro que foi o que eu falei aqui. A minha opção favorita de fixação seria ela estando na alvenaria, né? Que seria a primeira opção de fixação, mas eu gosto bastante também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você não deixou ainda lá atrás, porque isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e ajuda o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. E dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, muito obrigado. E se você está passando por aqui pela primeira vez, nós trazemos muitos conteúdos relevantes sobre reforma, decoração, móveis planejados, construção, tem muita coisa assim muito legal, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, então não perde mais tempo, são 2 vídeos por semana que a gente está trazendo aqui muito bacanas, viu? Então é só clicar aqui no botão vermelho e no sininho ali do lado, para você não perder nada. E também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, viu? Quem sabe a sua dúvida e o seu comentário não pode ser tema do nosso próximo vídeo, viu? E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Já falei aqui do Pinterest, que a gente está com uma pasta especial para esse tema, mas também tem outras coisas lá muito legais. O nosso Facebook, o nosso Instagram que está sensacional, viu? Muita coisa lá com muito conteúdo exclusivo, então dá uma olhadinha que tá muito legal, viu? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.